para servir a Deus e ouvir a Deus nessa noite, abram comigo Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 35, perdão, 9, capítulo, versículo de número 35. Enquanto os irmãos vão achando, quero ao meu pastor trazer a informação que a minha esposa não pôde estar hoje aqui devido estar com a minha sogra em recuperação de cirurgia, e também o pastor Fábio e a sua digníssima esposa também está lá em casa, então ela ficou lá para fazer companhia para eles, mas por certo mandou um abraço para todos vós nesta noite. Amém? Marcos capítulo 9, versículo de número 35, assim diz a palavra do Senhor. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Amém? Tome os vossos assentos, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. O culto de ensino, irmãos, ele é um pouco diferente. É uma palavra um pouco mais consistente, mais detalhada, mais esmiuçada, porém fará um benefício muito grande na vida daquele que assim tomar no seu coração o desejo de aprender com o humilde servo que nessa noite fala convosco. Aleluia. Quando Jesus está trazendo este parecer para os seus 12 discípulos, de antemão, 2 discípulos, na verdade, familiar desses 2 discípulos, vieram a ter com Jesus, pedindo para que dos seus 2 filhos viesse a estar à sua destra, sentado no trono de Deus. Porém, quando então Jesus, percebendo que havia uma disputa entre os 12, de quem era o maior, quem Jesus havia chamado primeiro, quem Jesus havia chamado no meio dos publicanos, no meio dos pecadores e tantos outros mais, Jesus precisou, como um grande líder, sentar com os 12 e ali trazer um ensinamento para eles, porque muitas das vezes, quando nós nos deparamos com certas circunstâncias no decorrer do nosso ministério, vamos perceber que a aproximação que temos com algumas pessoas nem sempre vai dar o direito daquela pessoa se achar melhor ou maior ou melhor que os seus irmãos. Um exemplo é que quando que nós estamos aqui reunidos nesta grande assembleia, neste grande culto de ensinamento, Jesus chama os 12 para poder ensinar a eles que o caminho de ser grande no reino de Deus é pela humildade, é de querer, mesmo sabendo que pela sua compostura teológica, o conhecimento teológico, as suas formações biográficas, ou até mesmo a sua educação, aparentemente pode trazer algum status. Jesus está querendo dizer que tudo isso de nada vale se não há dentro do coração a palavra chamada humildade. Por isso que Jesus vai dizer: e disse-lhes assentado, chamou os 12: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro e servo de todos. Quando nós entendemos como liderança, não é estar acima, muito pelo contrário. Liderança requer entender que você precisa chamar a responsabilidade. Quando o Paulo, Pedro, João ou o Tiago falham, o líder precisa descer e ocupar esses espaços para demonstrar para os demais o que é liderança.
Quem trabalha em metalúrgica sabe, até mesmo não somente em metalúrgica, a diferença de gestão de um líder e de um chefe. O líder, ele está delegando, mas ao mesmo tempo ele está fazendo. E ele demonstra com as suas atitudes o que deve de ser feito. O chefe não. O chefe delega e espera que seja feito. Então, o que Jesus está falando para mim e para você nesta noite, devido à matéria que é princípios de liderança, eu quero chamar-vos a atenção acerca de humildade. Eu não sou o primeiro, pastor Alvorino é o primeiro, pastor Jefferson, nenhum de nós é primeiro, todos nós somos últimos. Porque quando nós entendemos que precisamos servir um ao outro, aí nós vamos entender que nós temos uma ocupação no reino de Deus. Eu fiz alguns tópicos de princípio de liderança, ou que aquele que almeja ser líder, o líder, ele tem que ser servo de todos. Eu me lembro, pastor, e como é bom a gente ter exemplo de vida e não exemplo de vida dos outros. Eu lembro-me quando assumi o ministério de Madureira, aqui em Caxias do Sul, nós tínhamos um grande problema. E esse problema, o pastor Alvori sabe, com alguns obreiros que fizeram parte do ministério como pastor na igreja missionária, e não sei por que cargas d'água foram e voltaram por outros ministérios e vieram parar comigo. Então eu tinha muita dificuldade de ter um obreiro que colocasse água para servir no púlpito, um obreiro que me ajudasse na limpeza da igreja, na limpeza dos banheiros, enfim, tudo que precisava ser feito na igreja. Nós não tínhamos obreiros disponíveis para que se considerasse servo realmente, ou um líder dentro da igreja. E o que eu precisava de fazer? Lá via nós, 1 hora mais ou menos antes de iniciar o culto, nós tínhamos, assim como o pastor Alvori, a pastora Eva, que outrora agora estamos sabendo, precisa limpar a igreja, limpar os banheiros, colocar aqui o copo de água com a taça. Eu me sinto muito constrangido quando o pastor faz isso. É muito porque nós, como obreiros, aprendemos que não é questão de puxar para o nosso líder, muito pelo contrário, mas é mais para nós podermos demonstrar que somos servos. E quando nós somos servos, não precisa o nosso líder falar, os nossos olhos veem o que é a necessidade de ser feito, aonde repousa a humildade. E quando nós entendemos que nós, para sermos líder, precisamos ser humildes e entender que nós precisamos ser servo de todos. Servo de todos, pastor? Sim. Porque quando nós almejamos ser líder, você vai ter ovelhas, mas no meio das ovelhas vai ter algumas ovelhas um pouco complicadas, aonde essas ovelhas você precisa durante um ano visitá-la pelo menos 10 vezes, mas você como líder vai lá visitar para tentar persuadi-la, biblicamente falando, para que ela entenda o papel dela importante no reino de Deus. Mas há ovelhas que não há tanta necessidade disso, porque ela já tem inserido dentro de si humildade e entende que ela está sendo como líder, mas entende que ela precisa ser servo de todos que aqui estão dentro desse lugar. A outra característica de ser um líder, ele tem que ter discípulos. Não existe líder sem discípulos. Um dia Paulo disse: sejais meus discípulos assim como eu sou de Cristo. Paulo não está anulando aonde ele está dizendo que, sendo discípulo de Jesus, ele não há necessidade de ser discípulo de Jesus, muito pelo contrário. Paulo está dizendo que pelo exemplo dele, ele estaria demonstrando para os demais que para você ser um verdadeiro líder, você precisa ser discípulo, ter discípulos. E aonde você entende o que significa um discipulado? Se você vai para a direita, os seus discípulos vão para a direita. Se você vai para a esquerda, o seu discípulo vai para a direita, porque eles entendem a liderança que está sobre a vida de cada um de nós. O que também significa ser líder dentro desse contexto? Tem que ser paciente com as ovelhas.
Quem de nós aqui estamos já, eu agora estou um pouco na defensiva, porque como estou me deslocando para um outro estado, mas aqueles que estão nesse exato momento cuidando de células, são almas, são vidas que precisam ser cuidadas, e nós, como aspirantes à liderança, precisamos entender que precisamos ser paciente com as ovelhas, a qual foi colocada sobre a nossa incumbência. Eu quero fazer outra menção de um texto, se puder possível, Gênesis, capítulo de número 12 e versículo de número 1, mas eu quero fazer a leitura. Deus disse a Abraão: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo de número 1. Eu elenquei algumas questões que eu achei nesse momento necessário de falar nessa noite. O que um líder, diante desse texto, nós podemos extrair? Quem sabe você possa extrair muito mais ainda ensinamentos acerca desse texto, mas o que Deus colocou no meu coração são esses. O líder tem que ser sensível e não rude. Por que o obreiro precisa, o líder precisa ser sensível ao ouvir a voz de Deus? Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que Abraão era filho de Terá, construtores ou fabricante de deuses pagãos. Vamos ser mais claro, fabricante de estátuas, imagens. Então Abraão se cria nesse contexto, aonde ele não ouvia falar do Deus de Israel, porém ele ouvia pela poligamia do povo, as inúmeras imagens que eram criadas. Um certo dia, este homem somente ouve a voz de Deus falar com ele. Primeira vez que Deus fala com ele: ora, disse Abraão Deus, ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrar. Você não vai ver pelas inúmeras imagens falar com ele. Pela primeira vez ele vê um Deus invisível falar com ele. E pela sensibilidade de um líder que era Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Muitas das vezes você, dentro da casa de Deus, Deus está falando com você de forma tão clara que você não consegue entender por quê? Falta sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Quantas e quantas vezes, pastor Joseir, e eu digo que quase 100% dos que estão aqui, quem sabe 100%, em momentos de grande dificuldade, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo através da palavra, através de 3 profetas, e tem que ser assim. Se alguma coisa sair fora do padrão que você pediu, Deus não falou comigo. Muito pelo contrário, Deus todos os dias fala conosco. Basta nós termos intimidade com Ele, basta nós termos sensibilidade para ouvir a sua voz, e basta nós abrirmos o que Deus tem para falar conosco, e por certo Deus irá nos dar um direcionamento para aquilo que nós temos no nosso coração. Deus quer se revelar para nós, sim, mas há situações, assim como Abraão, ele precisou fazer 3 coisas: sair da terra dele, da casa dos seus parentes, ou no convívio dos seus parentes, e da casa de seu pai. Muitas das vezes, vamos perceber que aquela palavra que Jesus fala, que na sua própria pátria, o obreiro ele não é honrado. E muitas das vezes, quase 100% das vezes, vamos ver que quando Deus nos projeta para fazer algo da parte dele aqui na terra, parece que os nossos parentes são os que mais trazem prejuízos para nós, ou desânimo, parece que aquilo que poderia ser um motivador de nós buscarmos a Deus e fazermos a sua vontade, porque houve sensibilidade em ouvir a voz de Deus, o que muitas vezes nos pede é para que nós venhamos sair do meio da nossa parentela, da casa do nosso pai e também da onde nós estávamos morando. O que Deus está falando aqui, sabe o que é? As 3 fases de que Deus está falando conosco. Parentela é a intimidade
com eles, porque Deus não quer que você somente tenha intimidade com seus parentes. A intimidade que Deus está pedindo aqui agora com Abraão é a intimidade particular com Ele que fez os céus e a terra. Por que Deus pediu para ele sair da terra onde ele morava? Para que ele não venha mais do fruto da terra, aonde ele ali colhia, da onde ele ali tinha o seu gado, para que agora quem vai ser o provedor dele não vai ser mais a terra que ele antes plantava, mas sim o Deus, o Todo-Poderoso. Por isso que vamos ver agora Deus falando com Abraão, e para que a terra que eu te mostrar, olha irmãos, se fosse nós ouvir uma voz, e nessas 3 fases que Deus está falando, eu não quero mais que você do fruto da terra colha para que você tenha o teu sustento. Eu não quero mais agora você tenha somente intimidade com a sua parentela, mas somente e exclusivamente comigo. E também a outra fase que é da casa do teu pai, porque a casa do pai de Abraão fabricava deuses. Então não poderia este homem ter a verdadeira intimidade com o verdadeiro pai a qual Deus aqui está falando, o Deus Criador, para que ele não viesse se desvencilhar no sentido paternal com seu pai físico, mas Deus está falando, permaneça assim, fazendo com que o seu pai verdadeiramente seja exaltado por ti, mas o que Deus está pedindo é uma intimidade ainda maior com Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Por isso, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, porque no fruto da tua sobrevivência, Deus vai prover o sobrenatural daquele que assim deseja ser por Deus um líder na obra do Senhor. Abraão era obediente à promessa. Quantas vezes eu e você somos desobedientes à promessa? Deus fala, vai para a direita, você vai para a esquerda. Deus pede para você ir para a frente, você retrocede, você para. Porém, esse mesmo Deus que fala agora com Abraão, que tinha somente uma letra A, pela obediência de Abraão, no capítulo 17, Deus se revela a Abraão, colocando um A mais no nome de Abraão. O que antes era o significado o nome de Abraão era pai exaltado, agora no capítulo de número 17, Deus está falando pelo acréscimo de um A na vida de Abraão, pai de multidões. O que Deus quer para mim e para você não é um pai exaltado. O que Deus quer para mim e para você é pai de multidão. Sabe o que Deus está falando com nós nessa noite? Que é por intermédio do que você está fazendo nas células, é o que Deus vai fazer na nossa vida, o crescimento exponencial dessa obra. Pai de multidões, pai de multidões, é esse o desejo de Deus para com a minha e para com a sua vida, pai de multidões. Aleluias, glórias a Deus. Outro exemplo, Neemias capítulo de número 1, versículo de número 3 e 4, se possível puder colocar aqui para mim. Neemias capítulo de número 1, versículos de número 3 e versículos de número 4. Disseram-me aos restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estando em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Neemias estava, neste atual momento, servindo como copeiro a Artaxerxes I. E quando ele recebe as notícias do que havia acontecido na sua terra natal, agora este homem, que estava como copeiro de Artaxerxes, a gente descobre um grande e maravilhoso líder se levantando para poder restaurar a Israel. O líder tem que ter também preocupação com a obra e as suas necessidades. Muitas das vezes nós nos preocupamos, e assim estava o povo de Israel. A preocupação do povo quando retornou para Israel, para Jerusalém, era reconstruir as suas casas,
Porém, quando Neemias chega, a casa de grande parte do povo estava reconstruída, porém os muros cedidos e queimados e o templo derribado. Do que adianta nossas casas físicas estarem reconstruídas, mas a casa espiritual queimada e derribada? Neemias então agora vai para Jerusalém e ele se assenta e chora 3 dias jejuando acerca de um direcionamento de Deus para o que ele precisava fazer. Um grande líder, ele chora pela obra, ele chora pelas almas. O verdadeiro líder entende que a verdadeira preocupação não é a nossa casa física, mas sim a nossa casa espiritual, porque a nossa casa física, ela é passageira, porém a nossa casa espiritual, a qual eu e você almejamos, ela é eterna, e ela precisa nesta noite ser reconstruída, os seus muros serem levantados como sinal de proteção para a cidade, e os muros do templo novamente levantados, para que eu e você novamente possamos ter acesso a Deus, porque quando nós tomamos a decisão de reconstruir ou colocar o nosso altar em ordem, Deus irá de se manifestar através da nossa vida. Deus ainda não tem se manifestado no seu coração, porque ainda precisa o seu altar ser reconstruído. Reconstrua o seu altar nesta noite, porque Deus quer falar contigo, Deus quer te dar uma nova história, e essa história que Deus tem para a tua vida não é de derrota, não é de tristezas, não é de angústia, mas sim é de vitória, porque Deus há de fazer sobre a sua vida, mediante você colocar o seu altar em dia. Algumas coisas eu não me tirei como ensinamento de Neemias. O líder tem que ter visão. Aleluia. É como se fosse visão de águia. Eu quero fazer uma menção acerca de uma atitude alguns meses atrás, acerca da necessidade. Eu não vou falar o nome da pessoa para não tive autorização de falar, mas essa pessoa, não sei o porquê, mas questão de privacidade, não abria a porta da sua casa para que obreiros fossem lá. Mas quando um dos obreiros foi e viu a necessidade, aí nós vamos ver o verdadeiro líder. Que líder é esse? Quando Pedro, Paulo, João, Tiago, Josué, há uma necessidade, reúne-se a igreja, faz um puxirão, e lá vamos pintar, vamos fazer reboco, vamos fazer isso, porque, irmãos, obreiro tem que ter visão, porque se eu olho meu irmão passando dificuldade, é obrigação minha entender que a igreja do Senhor precisa dar as mãos e juntos nós irmos, e uma frase que o pastor Alvani fala, nós temos que nos proteger, onde nós não podemos falar mal de um do outro. E um dia o pastor Alvani falou, se por exemplo alguém for falar mal de mim para o Josué, é certo que ele vai pegar o telefone e vai falar para mim. E a verdade é isso que tem que acontecer. Nós temos que nos proteger, nós temos que nos blindar, porque nós estamos aqui, irmãos, é para fazer uma grande obra, e esta obra precisa ter visão, unidade, precisa ter intimidade com Deus, altar diante do Senhor reconstruído, porque se não tiver assim, Deus não irá de se manifestar no nosso meio. Aleluia. O líder tem poucos amigos de confiança. Essa é a verdade. Jesus estava indo para ser crucificado, e ele vai ao monte para orar, e ele deixa muito claro que nem tudo o que é falado aqui
a assembleia do restante da igreja pode saber. Não é pela desconfiança, muito pelo contrário, mas é mais pela confiança do nosso líder com os mais próximos da igreja. Pode ser que eu não seja a pessoa tão próxima do pastor Alvori, as priores do que acontece no ministério, quem sabe não vai chegar nem nos meus ouvidos. E Jesus deixa isso muito claro. Quando ele está subindo para ir ao monte orar, 8 dos seus discípulos estão lá no pé do monte. Jesus dá alguns passos pela metade do monte e ali deixa Pedro, Tiago e João, os que mais eram na sua intimidade. Porém, como Jesus ainda não havia sido crucificado, ressuscitado e o seu corpo glorificado, ele precisava ainda, com um tiro de pedra, ir mais adiante para poder ter intimidade com o seu Pai. Então, muitas das vezes, quando nós achamos que a igreja inteira é nossa amiga, a bem da verdade não é. Jesus nos deixa tão claro isso, que dos 12, tinha 3 que eram próximos, mas o que realmente era íntimo era somente um, João. Então, quando nós almejamos a liderança, ou querer ser líder, não espere querer ser amigo de todos, ou nem todos quererão ser teus amigos. Os verdadeiros amigos são escolhidos de uma palma da mão, e olha lá. Então, nesta noite, o que este homem chamado Neemias está nos ensinando, porque quando ele olha e vê Jerusalém naquela situação, ele não convoca toda a Jerusalém para ver o que está acontecendo, ele convoca algumas pessoas, conforme o capítulo 2 e o versículo de número 12, ele convida poucas pessoas. O que muitas das vezes, no início do meu ministério, pela inocência que tínhamos, nós abríamos muitas das vezes assuntos que eram de extrema importância do ministério, mas meses depois víamos o estrago que havia acontecido, porque nem todos têm a mesma maturidade para ouvir o que somente nós precisamos aqui como liderança, e você como líder precisa aprender isso hoje. São seletivas as pessoas do seu convívio, são seletivas, porque para isso precisa preceder o que Deus tem que fazer sobre a sua vida. O líder tem que ter propósitos. Qual foi o propósito de Neemias? Reconstruir. Se você não tem propósito, a partir de hoje você precisa ter um propósito. Pastor, mas meu propósito é pequeno, é na célula, não importa. A obra de Deus começa assim, 1, 2, 3, não importa. É dali que são forjados os verdadeiros líderes. Este homem chamado Neemias, quem poderia dizer que um dia este homem seria um líder? Este homem, copeiro do rei Artaxerxes, mas no momento em que a necessidade do que Jerusalém precisava, este homem foi levantado por Deus e começou a exercer a sua liderança no meio do seu povo, e através disso ele fez com que o propósito que estava sobre o seu coração, e através do propósito fazer com que o plano de ação, que era a reconstrução de Jerusalém, mais propriamente dito, do templo e dos seus muros, fez com que poucas pessoas, este homem vai agora a cavalo, passeia por Jerusalém, e com visão ele percebe o que necessário era para a reconstrução dessa cidade. O líder tem que ser homem de oração e de jejum. Queremos muitas das vezes que Deus responda às nossas petições sem termos intimidade com aquele que pode responder. A oração ela é formada não de um monólogo, aonde que muitas das vezes eu fiz isso, falava 2 horas, meu Deus, orei 2 horas hoje, Deus só me ouviu, Deus não falou comigo. E você vai ver os frutos da oração da pessoa: benignidade, bondade, mansidão. Aí você vai ver que essa pessoa ora. Eu conheço uma pessoa que não é íntima minha, mas que falava que orava muito.
mas eu não conseguia ver pelos frutos que essa pessoa orava. O que muitas das vezes eu e você, quem sabe um de nós aqui ainda faz, é de nós não entendermos que a oração ela parte de um princípio, de que você fala, Deus responde, Deus fala e você responde, é uma conversa entre você e Deus. Mas para que isso venha acontecer na sua vida, você precisa construir uma vida de oração. Nós precisamos, irmãos, se nós quisermos ser vitoriosos naquilo que nós temos colocado diante da presença de Deus, como líderes, nós precisamos ter uma vida de jejum e oração. A outra parte que eu quero falar acerca de Atos, capítulo 4, versículo 3 e 4, e nessa noite eu encerro. Atos capítulo 4, versículo 3 e 4. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. O líder tem que estar preparado para tudo e para todos. Para tudo que prisão, humilhação, chacota, desprezo, porque pelo nome de Cristo, este mundo a qual eu e você fazemos parte, ele nos odeia. E uma palavra que um grande líder diz, que quando nós estamos em um ambiente e nós nos sentimos tão confortável e as pessoas também estão tão confortáveis conosco, é bom nós revermos o evangelho a qual nós estamos pregando e vivendo, porque o mundo nos odeia, porque quando esses que outrora estavam eles ali aprisionados, Pedro e João, ora, haviam eles poucos instantes, através do levanta e anda, a porta formosa, era para a nação de Israel levantar-se e glorificar o nome do Senhor. Mas quando eu e você, que queremos ser líderes, temos que estar preparados, mesmo quando Deus te levanta para realizar um milagre ou uma grande obra, há de se levantar aqueles que tentarão nos derrubar. O líder tem que confiar em Deus, que Deus cuida dele. O líder tem que ter a vida no altar, como eu havia falado antes. E Atos capítulo 14, 21 e 22, e aqui eu encerro. Não estou habituado com revista. Ai, Jesus. Se puder botar aqui comigo, por gentileza. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Só quero fazer a nomenclatura do que eu tirei como exemplo desse episódio. O líder tem obrigação de conhecer a palavra de Deus. Pois como vamos falar daquele a qual nós cremos, se nós não conhecemos a sua palavra, que é bendita para sempre? O líder não retrocede diante das afrontas. O líder, ele é amoroso pelas almas, se sujeitando a tudo. O líder é corajoso e não covarde. O líder é perseverante e não desiste do que Deus falou. O líder é submisso à visão que Deus lhe confiou. Porém, para ser de Deus essa visão, ela não pode ser diferente da visão da sua liderança, pastor Rocuri. E o líder, para encerrar, tem que ser misericordioso com aqueles que o ferem. Porque muitas das vezes há de vocês, como líder, fazer uma grande obra, e aqueles que lá atrás gritaram Hosana, Hosanas, vão ser aqueles que lá na frente vão te pedir a tua crucificação. Mas você vai ter que ter misericórdia para com eles, para que o dia que procurarem você novamente, você venha tratá-los com
amor, porque você é um líder servo do Senhor Jesus Cristo. Nos colocamos em pé nessa noite. Quero agradecer a Deus uma vez mais, agradecer ao nosso pastor Alvori. Sexta-feira estaremos aqui novamente, cultuando o nome do Senhor. Sábado pela manhã estarei já em viagem para Santa Catarina e muito me alegra em saber que já terei visita do nosso pastor amigo, pastor Jefferson. Glória, é o primeiro. E me sinto muito alegre e me sinto honrado, porque como é bom nós estarmos em um ambiente onde o verdadeiro amor está presente no coração de cada um de nós. Então eu quero estender o convite para os irmãos, não para todos, porque minha casa não vai comportar, mas quando assim puderem nos visitar, será uma grande alegria, uma grande honra receber a todos os irmãos lá e podendo, nós juntamente com o pastor Alvori, estamos em oração, quem sabe nós poder abrir uma DCL novamente lá e assim. Convido o pessoal para ajudar na mudança também. Às 8 horas da manhã, se alguém quiser, irmãos, eu vou estar fazendo a mudança para lá, então me sentiria muito honrado. E não somente pela mudança, né, pastor Silas, mas pela questão de poder vê-los mais uma vez antes de eu estar retornando para Santa Catarina. Então eu quero agradecer mais uma vez aos irmãos pela paciência que tem tido para com a minha vida, para com a minha família, e sintam-se amados. Da mesma forma que eu falo aqui, a minha esposa também vos ama em Cristo Jesus. Amém. Uma forte salva para o nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite. Aleluia. Os irmãos, sente um minutinho, irmão. Aleluia. Nós ouvimos com atenção tudo que o pastor Paulo falou. Não seria diferente, né, que ele estava falando na palavra. Deus, nós temos que ter atenção. Mas eu quero falar para os irmãos, aleluia, que a nossa visão